Olá, meu nome é Janaína Marim e este é o meu projeto de extensão referente ao estágio de ensino médio do curso de Pedagogia. Meu RU é 2264646 e o meu polo de apoio é em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Bom, o meu projeto de extensão ele gira em torno da temática do curso normal ou do magistério, como vocês prefiram chamar. Este projeto de extensão ele traz alguns aspectos sobre a importância do curso normal para a cidade, onde ele está inserido, para a sociedade em geral e sobre um pouquinho sobre a história do curso normal também. Também traz outros aspectos sobre o porquê hoje o curso normal ele está sendo encerrado em muitas das escolas pelo Brasil. Por que isso está acontecendo? Porque não temos mais estudantes interessados em fazer o curso normal, que seria o primeiro passo para a docência, e depois se aprofundar numa pedagogia ou em algum curso de licenciaturas do seu interesse. Então, este é o meu projeto de extensão e eu convido vocês a fazermos uma roda de conversa sobre essa temática. Vocês podem deixar perguntas, outros tópicos, compartilhar suas experiências no campo de comentários abaixo, do que for do interesse do tópico. Bom, eu gostaria de iniciar então essa roda de conversa falando um pouquinho sobre a criação desse curso, que é tão importante ainda, né, apesar de ter cada vez menos adeptos. Ele foi criado no Rio Grande do Sul, né, não falando em âmbito nacional, falando agora do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi criado pelo Decreto de Lei Provincial número 52, de 23 de maio de 1846. Então faz muito tempo que ele foi criado, faz muito tempo que está em vigor. E este decreto, ele autorizou a criação da primeira escola normal. Porém, o decreto que autorizou essa criação e a criação efetiva da primeira escola normal se passou muito tempo. A criação da escola normal para a formação de professores do primário, né, que chamava formação de professores do primário e pré-primário, foi possível só 22 anos mais tarde, com um ato, então, de 5 de abril de 1868. Então, apesar deste ato ter sido instaurado também em 1846, perdão, só foi criada uma escola 22 anos mais tarde com a criação de outro ato, que é o ato de 5 de abril de 1868. Porém, a primeira escola normal só foi fundada em 1º de maio de 1869. Então, ali desde a criação do primeiro ato, possibilitando a criação de uma escola normal, até a sua efetiva criação, se passaram muitos anos. E no início, as escolas normais, elas ainda eram voltadas apenas para o público masculino, tá? Então, o público feminino ficava à parte nessas escolas, até que aos pouquinhos o público feminino foi ganhando espaço na escola normal e hoje é dominante, né? Por que aos pouquinhos as mulheres foram dominando essa profissão? Então, a gente tem uma autora na literatura científica sobre o assunto chamada Flávia Albino Correia Verli. Ela tem alguns dos artigos científicos dela muito interessantes que trata sobre a feminização do curso magistério no nosso país. Por que o curso magistério se tornou tão feminino? Por que as mulheres passaram a tomar conta do curso, né? Que foram as maiores estudantes, assim, que foram
maior número, né, expressivo. Você vê hoje numa sala de aula, por exemplo, vai ser difícil você encontrar um rapaz estudando num curso normal. Eu, por exemplo, estudei num curso normal, não tive nenhum colega homem nesses 3 anos de estudo. Minha mãe também estudou num curso normal, no mesmo que eu fiz. Minha mãe se formou com cerca de 45 outras moças e também não tinha nenhum estudante homem no curso normal. Então, a Flávia Albino Correia Verli, em um dos seus artigos, ela traz o seguinte trecho, que houve... ela traz o seguinte trecho, que houve o processo de feminização da profissão de professor no Brasil, relacionando ao desprestígio do magistério, à sua baixa remuneração e qualificação, e ao fato de acolher moças originárias de camadas pobres da população. Então, este é um dos motivos que a Flávia ela traz pra gente, que já havia, então, um desprestígio da profissão, sendo que outras profissões, elas já naquela época pagavam melhor, e por isso, então, essa baixa remuneração, o que abriu este campo, então, para as mulheres. Os homens preteriram a profissão professor em troca de outra profissão e abriu este nicho, este mercado de trabalho para as mulheres. Outro aspecto interessante que a Flávia traz também, que a Flávia Albino Correia Verli traz nos seus artigos, é que o ato de educar a criança, ele era considerado um ato feminino, o ato de cuidar, de educar, ele sempre foi visto como uma ótica feminina. Então, ele era associado à delicadeza da mulher, ao fato da mulher ter nascido para ser mãe, principalmente era considerado isso naquela época. Hoje já temos uma outra visão do feminino, né? Então, naquela época, isso era considerado, passou a ser considerado uma profissão estritamente feminina. Então, os homens não se enxergavam no papel de educadores de crianças, de cuidadores de crianças. Então, este mercado de trabalho acabou sobrando para as mulheres. E a sociedade em si, ela acabou aceitando que este era um papel feminino. Então, as mulheres, elas passaram a tomar conta deste mercado de trabalho. Foi um nicho que abriu para as mulheres e elas tomaram conta, visto que na época, no século passado, era difícil, praticamente impossível uma mulher trabalhar. Uma mulher, ela precisava ser dona de casa, cuidar dos filhos, ser mãe e esposa. Então, o mercado de ser profissão professor, foi um mercado onde a mulher conseguiu o seu espaço garantido no mercado de trabalho. Então, desta forma, a mulher acabou dominando, né, este espaço. Eram poucas as opções de trabalho naquela época, né? Então, este foi no meio da mulher passar a ganhar o seu próprio dinheiro. Então, por isso nós temos a grande parte hoje ainda, né? Hoje já está mudando um pouco, mas grande parte ainda são mulheres quase que exclusivamente, principalmente no que se fala de educação infantil e de educação básica, né? São os primeiros anos do ensino fundamental. Hoje ainda temos quase que exclusivamente professores do sexo feminino. Educação infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, geralmente são professoras mulheres. Os homens, geralmente, eles estão mais voltados, então, para o ensino médio ou para os anos finais da educação fundamental, né, do ensino fundamental, em especializações de outras licenciaturas, né. Então, temos educação física, história, geografia, física, matemática, são áreas onde geralmente temos uma maior incidência do público masculino. Então, segundo ainda a Flávia Albino Correia Verli, as escolas normais, elas aceitavam as moças órfãs, né? Então, as escolas normais, elas aceitavam as moças órfãs
e este era um meio delas proverem o seu próprio sustento depois que precisassem sair dos abrigos onde elas viviam. Então, no início do século, quando a educação pública era extremamente ineficiente, houve então a chegada das ordens religiosas que estabeleceram escolas em todo o Brasil. E essas escolas, entre as várias, elas ofereciam sim o curso normal. Geralmente, então, essas ordens religiosas que ofereciam o curso normal eram formadas por freiras, eram congregações de freiras, e elas aceitavam apenas moças, né? Aqui no estado, por exemplo, se estabeleceram as irmãs de São José, vindas da França, e elas abriram várias escolas, então, pelo estado do Rio Grande do Sul. Os religiosos, eles aproveitaram este nicho, já que a educação, ela não contemplava todos os cidadãos em idade escolar. E a educação no Brasil, geralmente, né, a gente pode perceber que ela sempre foi ligada, então, às ordens religiosas. Desde o início, onde tivemos os jesuítas, né, no Brasil, catequizando os índios e dando esse suporte, né, que hoje a gente vê como o primeiro método, né, ou a primeira grande escola, digamos assim, que a gente teve no nosso país. E a gente pode perceber que o curso normal em si, quando era inserido numa cidade, ele era de grande importância para a sociedade. Em primeiro lugar, porque ele inseria no mercado de trabalho de toda a região moças vindas das mais diversas cidades da região, né? Ele inseria no mercado de trabalho, proporcionando a essas moças um salário digno, se manter com o próprio sustento. E, além disso, como elas eram professoras licenciadas, que antes da criação, né, e da popularização dos cursos normais, os professores leigos é que atuavam nas escolas, né? Então, após a instauração das escolas normais, então a gente teve essa educação de qualidade, onde a professora era titularizada professora mesmo, do pré-primário e das séries iniciais, né? E elas acabavam por ter métodos pedagógicos mais modernos e elas auxiliavam, então, na educação dessas crianças que cresciam, né, de uma forma possuindo uma educação melhor e acabavam se tornando adultos mais instruídos. Foi, então, um investimento de cunho educacional que alterou muito a vida de todos os habitantes da região de forma muito positiva e permanente. A gente pode, então, ver a importância de uma educação de qualidade transformadora e voltada para a real necessidade da comunidade. Vamos ver. E o curso normal, ele proporcionou a jovens de todas as camadas sociais, né? Não apenas as jovens com poder aquisitivo na família, mas também jovens mais simples, mais pobres, puderam estudar, se formar, ter uma profissão e ganhar o seu sustento. Bom, hoje, então, a gente vê que o curso normal vem decaindo de estudantes, né? Durante os anos 70, por exemplo, onde minha mãe se formou, ela se formou com outras 45 professoras. Eu já me formei no ano de 2007, no curso normal, eu tive cerca de 10 ou 11 colegas. Hoje, muitas escolas já mantêm esse curso fechado, sendo aberto apenas se houver interesse mais significativo da população. Hoje a gente vê, então, que o curso normal não é mais uma opção para o jovem, para a moça, para o rapaz, fazer um segundo grau, e o que acaba afetando mais para frente na escolha de uma faculdade. Então, o curso normal, que é a base, né, da carreira docente, se poucos jovens fazem o curso normal, então poucos também vão acabar escolhendo as licenciaturas como profissão,
E este, então, é o tema do nosso próximo vídeo. Eu convido vocês a voltarem aqui no canal para a gente poder debater sobre isso. Muito obrigada, até a próxima!